Aleluias. Cada dia mais ouvir a voz do Senhor. Você está chamando hoje já o nosso pregador dessa noite? Só um aviso às crianças hoje. Estarão tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus junto conosco. Pois que as professoras falaram, vocês podem ouvir hoje, a palavra vai ser ministrada pelo jovem, então vocês vão ouvir, tá? Que ele vai falar do jeito que você vai entender. Amém? O Senhor vai estar traduzindo assim, para que vocês irem entender a palavra do Senhor. Amém? Você está chamando aqui? O Joshua, que Deus já tem colocado em seu coração, possa abrir nossa mente, nosso coração para ouvir a sua voz. Oremos. Senhor Jesus, Pai, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, Pai, pela oportunidade de mais uma vez ouvir a tua voz, Senhor. Te peço agora, Senhor, pelo teu servo, Senhor. Usa a vida dele como já tem usado, Senhor, Pai. O que tem colocado em seu coração, Senhor. Senhor, Pai, usa ele como instrumento, Senhor, Pai, para falar a tua palavra, Senhor. Te peço por nosso, Pai, abre nossos ouvidos, Senhor. Senhor, que o nosso coração possa estar aberto para ouvir o que tu tens para falar a nós nessa noite, Senhor. Eu te peço, abençoe a cada um, Senhor. Principalmente os teus servos. Em nome de Jesus é o que te pedimos. Cumprimento todos com a paz do Senhor. Amém. Hoje, como foi dito, o nosso tema de hoje vai ser evangelismo. E creio que com esse teatro pequeno que nós fizemos agora também, nos leva a essa mensagem, missão. Por que sempre missão, né? Missão, como a nossa irmã também disse no começo, é um mandamento. A igreja necessita buscar almas para Deus, buscar almas para a igreja. Eu vou pedir para os irmãos abrirem agora a Bíblia em Romanos, capítulo 10. No versículo 2. Romanos, capítulo 10, versículo 2. Os irmãos conseguiram encontrar? A palavra do Senhor diz assim: porquanto não há diferença entre o judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Os irmãos podem assentar. Disse no começo, hoje, que missão é um mandamento. Pois, como a gente tem na palavra também, em Marcos 16:15 está escrito o quê? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E aqui Paulo, na verdade não é Paulo, é Lucas, escreve, não é Romanos, então é Paulo. Aqui Paulo escreve também: quão formosos os pés do que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Então, missão não é somente um mandamento, mas também é uma alegria que nós temos de fazer. Buscar almas a Deus, ter um privilégio de buscar. Então, a gente vai falar sobre isso. Já ouvimos falar, né, muitas vezes, quando a gente fala sobre missão, que missão não é somente ir para longe, ir para a Índia, ir para a África, ir para aquele lugar. Que missão pode ser feita aqui. Que no lugar onde nós estamos, pode ser feita a missão. E então, se for da vontade de Deus, nosso campo missionário pode ser aqui, mesmo no Japão, mesmo onde que nós estamos. E hoje eu vou falar em 3 pontos. Como devemos falar, com quem devemos falar e onde devemos falar. Então, o primeiro ponto: como devemos falar? Muitas vezes eu acho que cada um irmão aqui também, temos visitantes hoje também, cada um a gente
chama alguém para vir à igreja. Alguns vêm, alguns por seus motivos não podem vir. Só que chamar pessoas para a igreja está errado? Não, mas por o contrário, sim, é uma coisa bem certa. O que nós devemos fazer primeiro é chamar pessoas para a igreja. Mas e aquelas pessoas que não vêm? Falam, hoje eu não posso ir, cada um tem seu motivo. O que nós vamos fazer com essas pessoas? Chamei aquela pessoa, mas hoje ela não pode vir. Será que minha missão acabou aqui? Será que minha missão se cumpriu aqui? Ou já fiz minha parte também? Creio que não, né? Se chamando as pessoas não conseguem vir, não pode vir, agora creio que é o contrário que nós devemos fazer. Ir até elas. Mas muitas vezes a gente tem um conforto aqui, que a gente não se conforta indo para o mundo. O mundo lá fora tem coisas, né, que nós achamos errados, princípios errados, então a gente tenta não ir para fora. Só que é lá que estão as pessoas que estão perdidas. Então, quando a gente vê assim também uma palavra conhecida, em Salmos 1, temos ali o primeiro versículo, que muitas pessoas conhecem, né? Fala, eu vou só recortar uma parte aqui, depois eu vou falar tudo, que muitas vezes é citado: não se assente na roda dos escarnecedores, na roda dos zombadores. Parece que muitas vezes a gente ouve muito essa palavra aqui, quando a gente um dia não vem à igreja, tal, fulano estava ali, tal estava ali, mas será que estamos junto com essas pessoas é errado? Estar junto com pessoas que não aceitaram a Cristo, será que é errado? Vamos ler uma palavra aqui. Quem quiser acompanhar também, Mateus 9, versículo 9 ao 12. Para quem quiser anotar também, Mateus 9, versículo 9 ao versículo 12. Vou ler aqui já. Está escrito assim: e Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentando à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram: por que o vosso mestre come com os publicanos e os pecadores? Temos aqui um exemplo de Jesus indo à casa e os fariseus dizendo que ele comia com os pecadores. E outro exemplo também em Lucas 15, e chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e o escriba murmuraram, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, aqui são dois exemplos das mesmas coisas que os fariseus falavam, murmuravam contra uma coisa. Quando a gente conhecendo a palavra, os fariseus da época não gostavam, não via Jesus ali pregando, só que não gostavam que eles estavam com os publicanos e pecadores. O que são publicanos? Os publicanos são os corretores de impostos. Os corretores de impostos, sabemos que eles coletavam, são os judeus que coletavam os impostos para o Império da Roma, entregavam. Então, eles serviam a Roma. Eram chamados de traidores, são judeus, mas chamados de ladrões, traidores. Tanto que, quando a gente vê filmes em cristão também, vê sempre, todo filme de Jesus a gente vê Pedro ali brigando com Mateus. Em nenhum filme a gente não vê Pedro brigando com Mateus ali. Ele está criticando Mateus. Então, os fariseus não gostavam de publicanos, e os pecadores são pessoas que não seguiam a lei judaica. Eles também não gostavam dos pecadores. Mas eles colocavam aqui sempre uma crítica com eles, e Jesus sempre o respondia. Ali em Mateus 9 também, em Mateus 15 também, tem a continuação que fala, quando os fariseus primeiro falavam, disseram aos seus discípulos:
Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Aí no versículo 12 Jesus fala: porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores para o arrependimento. Em Lucas 15 também, quando os fariseus murmuravam falando que ele recebe pecadores, ele continua falando aqui. A nossa história conhecida de Jesus, né? Que homem dentre vós, tendo com ovelhas e perdendo uma delas, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto, as 99 não vão após a perdida até que venham a achá-la? E achando-a põe sobre os seus ombros, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Essa palavra aqui também foi falada um pouco ontem, né? Ao contrário, na verdade, foi do menino pródigo. O menino pródigo sai e a gente espera, né? Deus espera ele voltar. E quando ele volta, a gente se alegra com ele. Mas a ovelha perdida é Jesus que vai lá. Jesus vai lá buscar a ovelha perdida para salvá-la. Então, quando eu falei a pergunta aqui, se está com pecadores, está com pessoas que não aceitam a Cristo, que não aceitaram a Cristo, isso é uma coisa errada? Quando Jesus estava ali com eles, Jesus estava pecando, estava errando, está com aquelas pessoas, está com corretores de impostos, ele errou? Não. Está com pecadores ali, Jesus errou? Não. Então, a gente vê também o versículo que eu li antes, que eu só recortei uma parte, que o capítulo 1, versículo 1, fala o quê? Na verdade, ele fala: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O versículo completa aqui nos dizendo que a gente vê que a diferença não é Jesus estar ali com as pessoas, com os pecadores, mas é como Jesus estava com os pecadores. Vou usar a palavra aqui também, um pouco diferente, como que nós, não é se nós estamos com as pessoas que não aceitaram a Cristo, mas como nós estamos com a pessoa que não aceitou a Cristo ainda. Se você está ali e faz a mesma coisa que eles, aí sim, esse versículo aqui: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A gente está fazendo coisa errada se estamos fazendo coisa junto com eles. Só que se a gente está ali e acontece algo de diferente, algo que está, por causa da nossa presença, se torna diferente, então essa aí é a nossa chance. O pastor, né, o pastor Inácio sempre fala assim, que ele dá um exemplo falando que quando ele passava ali no trabalho, né, e muitas pessoas falavam que olha, ele é crente, então não podemos falar mal das pessoas perto dele, né? Há uma diferença que por ele estar ali presente, não fazer o mesmo com as outras pessoas, ele mostrava uma diferença ali, não sendo igual a ele, né? É como devemos ser. Não estou dizendo, né, para os irmãos agora, vamos ali com aquelas pessoas que matam, com aquelas pessoas que roubam, com aquelas pessoas que são alcoólatras, que são viciados em drogas e cigarros, mas sempre lembrando que essas pessoas também precisam de Jesus. Essas pessoas que não conhecem Jesus, eles também precisam de Jesus. Então, quando a gente vai lá, a gente tem que ir lá, na verdade. Quando a gente vai lá, nós temos que ser umas pessoas que traz ele a salvação, que traz ele a Jesus e não ser que nem eles. Eu vou dar um exemplo aqui.
fui um estudante da faculdade e eu fazia um esporte chamado triatlo, eu faço até hoje. E tinha como um Bucato, um clube de Bucato ali, e eu tenho uns amigos, né, desse clube do Bucato, que hoje se tornaram paramédicos. O que é paramédicos? Sabe? Todo mundo sabe o que é um paramédico? É bombeiro, paramédico. Os paramédicos são pessoas o quê? Que vão ali onde que está o machucado para fazer os primeiros socorros, para levar até o hospital. Eles são pessoas que levam os machucados, os paramédicos são pessoas que levam os machucados para o médico. Eles levam, são salva-vidas, como o pastor falou agora, né? Feridos. Que levam feridos para os médicos. E quando a gente vê eles, né, eles estudaram muito para ser isso e tal, a gente vê eles, a gente quando você hoje agora chama uma ambulância aqui no Japão, né, geralmente a ambulância vem em média de 8 a 10 minutos. Creio que é um pouco rápido, né, comparando com se a gente for de carro e tal. As ambulâncias chegam em 8 a 10 minutos quando você pede um socorro. E por que é tão rápido? Porque é um caso de vida ou morte, que dependendo, 1 minuto atrasado, 2 minutos atrasado, a pessoa pode vir morrer. Então, para chegar ao local, fazer os primeiros socorros e levar até o hospital, tem que ser rápido. Então, eu quero que os irmãos agora imaginem. O paramédico geralmente está não somente em acidentes, mas em um incêndio também. Imagine um incêndio assim, policiais, bombeiros, paramédicos. Se você estiver lá, vamos supor que você é um paramédico, se você estiver lá, você tem que tomar cuidado, não somente com a pessoa que está machucada ali ou ferido, mas você também tem que tomar cuidado, por quê? Porque o fogo também pode ter a possibilidade de te atingir. Se você tiver, quanto tempo mais você estiver ali no incêndio, você tem mais possibilidade de se ferir, tem mais possibilidade de acabar morrendo também. Então, eu creio que é assim a nossa vida, como paramédicos. Tipo, nós, como para evangelizar, temos que ir até o local, não ficar ali convivendo muito tempo, vivendo com eles, fazendo as mesmas coisas, mas sim indo lá para salvar somente almas, para falar do Evangelho. Então eu digo aqui, vamos pregar, mas não faça o mesmo que eles fazem. Vai lá e volta logo. Porque já pensou, quando a gente chega no prédio, um paramédico chega no prédio, se a gente estiver fazendo a mesma coisa que os feridos estão fazendo. Os feridos, quando está num prédio cheio de chamas, provavelmente o que ele irá fazer? Sei, gritar, correr, falar fogo, e o paramédico chegar lá, fogo, 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 está todo mundo falando fogo. O que vai acontecer? Todo mundo morre. Então, não pode o paramédico chegar onde que os feridos estão lá, todos assustados, gritando, e ele chegar lá e gritar junto com eles também. Ele tem que ser calmo, tem que ser veloz, tem que fazer cada passo certinho para poder levar ela certo, para o lugar certo, para o médico. Então é assim. A gente deve ser assim também. Pregadores que vão às pessoas que não conhecem Jesus, que faz a diferença, que não seja igual a eles, e faz logo, para não ficar muito tempo ali, porque quando a gente fica muito tempo, a gente também se machuca, a gente também tem a possibilidade de se perder. Então, o primeiro ponto que eu falei, que era sobre como devemos falar. Devemos ir lá rápido e voltar rápido. É o que eu acho. Né? Aí o segundo ponto que eu vou falar é o quê? Sobre como e para quem devemos falar. A gente, né,
metade estava estudando na vida de Paulo. E eu tinha ouvido uma parte ali interessante que se encontra em Atos, a história ali. Quem quiser acompanhar, Atos capítulo 17, versículo 15. Aqui ele fala sobre quando Paulo estava em Atenas. Enquanto esperava por ele em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos sementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicúreos e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está fazendo, tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus. Então levaram uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novas é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas que queremos saber o que significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que todos os aspectos vocês são muitos religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seu objeto do culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, que vocês adoram, apesar de não conhecer, esse eu lhes anuncio. É a história aqui de Atenas, quando Paulo está lá. Primeiro ponto que a gente vê aqui: como que Atenas era? Era uma região como? Aquela cidade de Atenas, a gente vê deuses e templos. Então nós vemos que ali a região era uma região muito idólatra. Muitas esculturas, templos para deuses, mas Paulo nota algo diferente ali, né? Que ele viu um lugar ali para o Deus desconhecido, um lugar preparado para um Deus desconhecido que eles nem conheciam ainda, e acha uma oportunidade de pegar ali, né? Fala de Deus, fala de Jesus, fala de salvação. E o que eu achei incrível aqui é que eles ouviram, ficaram ali e ouviram a palavra que ele tinha a falar, o que esse homem tinha de apresentar, coisas novas para eles. Então, ouviu. Tem pessoas que creram também, né, em Jesus e aceitou, e como sempre também tem pessoas que não creram, mas uma coisa é ouviu. Então, eram idólatras, mas eram um povo de modo assim que aceitava, ele ouvia. Uma passagem não, no estudo de detalhe aqui, uma frase que tinha escrito aqui, eu quero ler para os irmãos, estava escrito sobre Atenas. Paulo foi perseguido em quase todos os lugares em que esteve, exceto em Atenas. Por quê? Porque as pessoas em Atenas não tinham crenças fortes. Elas ouviam ideias de todos e toleravam o que todos diziam, mas não tomavam uma posição quanto ao que lhes parecia certo ou errado. Então, quando a gente vê aqui, eles eram idólatras, mas não tinha uma crença assim tão forte, né? E o modo de aceitar ouvir, diferente dos judeus, assim, dos fariseus, que quando falava, sempre tinha uma desculpa, falava, é blasfêmia contra Deus. Quando Jesus estava pregando ali, blasfêmia contra Deus, ele estava falando. Então era sempre perseguição por causa disso. Quando os discípulos também pregavam, era sempre perseguição por causa de blasfêmia contra Deus. Mas eles não tinham essa crença tão forte. Aí eu vendo essas duas características aqui, estudando ali, falei, tem umas pessoas que eu conheço, né, que é meio que parecido com isso aqui, umas pessoas que a gente já sabe também quem é, são os japoneses, né?
A gente acha que não é igual assim, né? Que não tem estátuas, não tem templos, mas a gente vê, quando a gente conta as quantidades de templos que tem no Japão, só em Hamamatsu eu pesquisei, tem 200 templos. E templos são sempre para deuses deles, né? Então, Japão também era parecido, mas a gente vê a crença deles, a gente, principalmente estudante aqui, que estuda aqui, a gente vê, não é uma crença assim tão forte. Então, falei, essas pessoas aqui são igual os japoneses, que é o Atenas, os japoneses são igual esses atenienses. Então, por que eu falo sobre isso agora, né? Porque quando a gente vê assim, o Japão tem a quantidade de deuses, tem até um kanji, né, que se escreve Hapyakuman, que é 8 milhões que se escreve. Só que se lê de outro jeito, é Yaoyorozu, que significa quase infinito a quantidade de Deus no Japão. Então, a gente encontra de qualquer coisa de Deus aqui. Coisa de Deus do sol, da lua, das estrelas, do mar, Deus da saúde, Deus da riqueza. A gente encontra até Deus que dá notas boas para os seus filhos. Que Deus que também que faz a gente ficar doente, Deus que faz a gente ficar pobre. Tem Deus até no banheiro, na verdade. Deus no banheiro. Tem uma música, na verdade, aqui, que até, eu acho que uns 10 anos atrás, era muito famosa aqui no Japão, que o título era Deusa do Banheiro. O que a música falava era que a da mulher, da cantora, né, que tinha uma avó, que a avó dela estava cantando sobre as lembranças da avó dela, né, que tinha falecido, e falava que a avó dela sempre falava para você limpar o banheiro, mas ela não gostava de limpar o banheiro. Aí a avó dela sempre falava para ela, no banheiro tem uma deusa, muito, 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 muito bonita. Se você limpar o banheiro todo dia, você vai se tornar igual a ela. A gente está rindo aqui, né? Mas no YouTube, eu pesquisei ontem, tem quase 30 milhões de visualizações deste vídeo, desta música, que fala da deusa do banheiro. E também no Japão, quando a gente, principalmente estudantes, não sei se teve essa experiência, mas eu tive bastante, japonês, principalmente menino, fala sempre kami-chan. Quando você faz alguma coisa, kami-chan. Essa palavra significa, cara, você é um deus. Você joga a bola bem, kami-chan, você é um deus quando você joga a bola. Quando você faz qualquer coisa de boa, até quando você empresta a lição para ele, né, de casa, ele te chama de Deus. Porque você mostrou a lição de casa que ele não tinha feito. Ele fala, kami-chan, você prestou essa lição, você é um Deus, cara. E assim, então, a gente vê em pequenas coisas que eles procuram, são idólatras, procuram um Deus. Mas que um Deus que não existe, né? Então, o Japão tem uma idolatria, mas não é uma crença tão forte como vemos em Atenas também. Mas as pessoas, igual a eles também, eles aceitam. Igual os atenienses, eles até que aceitam. A gente pensa que japonês não ouve, mas quando a gente fala para ele, tenta pegar o japonês, ele ouve até o final, acho. Ele pode não crer, é ruim de crer, mas eles ouvem até o final. Quando eu estava morando sozinho, né? Eu estava lá na faculdade, eu estava em Haiti, eu aluguei uma kitnet, né? E eu sempre tinha uma televisão assim, sempre uma televisão do lado da televisão eu colocava minhas bíblias, né? Tinha a bíblia em português, japonês, inglês e português, tinha mangá de bíblia também, e tem os devocionais. Ela sempre deixava ali, né? Aí, os japoneses, né, a gente acha que eles educaram, mas não é muito não. Eles vêm aqui, batem na porta, tá entrando, aí eles vão funcionando tudo também e veem, meu Deus, o que é isso aqui? É uma Bíblia? Eu nunca tinha visto uma Bíblia, eles notam ali. Aí eu explico, qual é essa explicação, o que é?
mas eles ouvem. Tem vezes que ele bate até a janela ali, que eu estou dormindo ali, eles abrem ali, entram, mas eles ouvem. Sou eu. Estou falando que isso é sério, aconteceu. Eu fui acordar às 6 horas da manhã por um japonês lá que estava batendo na minha porta ali, na minha janela ali, um colega meu, só para eu me acordar ali, e eles vão entrando dentro de casa. Nem parece que é a minha casa, né, onde que eu morava. Então, a gente chega na conclusão que eles também são pessoas que idólatras, mas que ouvem. Então, quando a gente pensa assim, para quem devemos falar, né? A gente já tem uma resposta, que é para qualquer um. Para quem devemos falar, onde você deve falar, é onde você estiver. Quando você deve falar, é quando... Deixa eu fazer de novo. Onde você deve falar, é onde você estiver. E para quem devemos falar, para japoneses, brasileiros, com quem você estiver. É simples a resposta, mas é uma coisa que a gente não tem feito, mas somente a gente pode conseguir fazer. E se realmente, né, a gente quer fazer missão, tenta pedir para Deus uma oportunidade para falar de Deus. Talvez, né, Deus não te deu uma coisa que você acha melhor para você. Ele não te deu uma casa gigante, Ele não te dê um carrão. Eu também estou querendo uma bicicleta, não ganhei até hoje. Mas quando é uma oportunidade que é para salvar almas, Ele sempre dá. Então, quando você pedir isso em oração, tenta pedir isso em oração. Você vai ver rapidamente que isso muda. Eu, quando comecei a pedir isso em oração, coloquei isso em oração, uma oração que foi respondida mais rápido que eu já vi. Porque para pessoas que eu não falava quando eu estava no cocô, que foi quase 5, 6 anos que eu já terminei o cocô, né? E tinha colegas que lá eu convivi 3 anos, mas não falava. Mas ano passado, quando eu estava lá, no momento que eu tive para jantar com ele me perguntou e eu pude falar para ele sobre Jesus. Tem pessoas na faculdade, que eu fiquei lá 4 anos na faculdade, que eu não pude falar para todos, mas que agora, que depois que termina a faculdade, que todo mundo está no seu canto, eu estou aqui em Raul Matos, eu tenho um colega que está em MIA agora, mas eu pude falar para ele esses dias. Então, no trabalho também, não estou conseguindo falar muito ainda, né? Não é para todos, mas todos sabem que pelo menos eu estou na igreja, e todos assim, dão umas cutucadinhas do nada assim, para perguntar. Quando você pede assim uma oportunidade, Ele sempre dá. Ele sempre tem dado. Você acha que não dá, mas Ele vem do nada assim. Principalmente agora, quando comecei a pedir, que eles sempre perguntam para mim uma coisa assim, que logo leva já para a palavra que é a igreja. Eles me perguntam: você tem namorada? Aí eu falo: sim. Onde você conheceu sua namorada? Na igreja. O que é igreja? Aí acabou. Saiu da namorada até subir. Eu sempre ali, ó. Esses 3 passos e vai para a igreja. Começa da igreja. O que é igreja? Eu tenho que explicar o que é igreja para ele. Então, quando a gente pede, né? Ele sempre tem dado a oportunidade. Mas, irmãos, uma coisa triste também, que esse menino que eu falei do Cocô, ele falou uma coisa assim para mim, quando eu estava com ele. Ele falou para mim que eu não sabia que você frequentava a igreja. Ele falou para mim que não sabia que era assim uma igreja. Ele falou para mim que nunca tinha ouvido falar sobre essa história. Então, é triste a gente estar aqui na igreja, mas tem pessoas que nem sabem que a gente está aqui. Umas semanas atrás, a missionária Liédia, né, tinha dado uma palavra aqui sobre essa responsabilidade nossa perante Deus sobre fazer missão,
Que se você tem alguém do seu lado e que não conhece a Cristo, e nós não contarmos a ela, o que acontece? Essa responsabilidade vai ser de quem? Nossa. Deus vai cobrar de mim ou vai cobrar de nós? Eu tentei imaginar quando eu estava ouvindo isso, não somente Deus cobrando de nós, mas eu tentei imaginar o rosto de cada um que eu não tinha falado. Imagina assim o rosto de cada um. Ele falando para mim: Joshua, por que você não me contou? Joshua, que é esse Jesus que você não me contou? Joshua, que caminho é esse que você falou, que você não contou para a gente? Triste. Eu quero que os irmãos pensem agora uma pessoa assim, não sei, do trabalho, uma pessoa assim da escola, que senta ao seu lado, da mesma sessão, da classe do lado, não sei, qualquer pessoa. Eu quero que vocês imaginem agora, tem algum rosto aqui que apareceu? E agora eu quero perguntar se essas pessoas têm algum modo de saber de Jesus, tirando você. Se tem uma pessoa que pode contar sobre Cristo, tirando você. Se aparecer, coloca outra pessoa aqui para ver. A gente vai sempre perceber que tem pelo menos uma, deve ter 2, 3, não sei quantas, que talvez essa pessoa só conheça Jesus por você. Eu pensei nesse amigo que eu contei esses dias, comigo, no Cocô, que ele estava 3 anos comigo. Eu pensei, 3 anos no Cocô que estava lá, quem poderia contar? Aí eu falei, eu acho que no Cocô não tem nenhuma pessoa que conta. Na minha classe não tinha, no meu ano também não tinha. Aí eu tentei imaginar agora no tchugaco dele. Eu não sei o tchugaco dele, mas deve ser a mesma coisa que o Cocô, então não deve ter. Aí eu falei, mas vamos supor se alguém bate na... mas bateu na porta dele, não adianta. Eu acho que ele é tímido, não quer nem atender a pessoa. Aí eu fui tirando as possibilidades assim e falei, eu acho que eu estou tentando fugir disso aqui, mas sobrou para mim, é somente eu. Eu acho que só eu sou o único cristão na vida dele, que ele pode me ouvir, que ele conviveu comigo 3 anos, a gente é amigo até hoje. Eu devo ser o único cristão que ele possa ouvir. Eu contei para ele, infelizmente ainda ele não se converteu, mas continuar tentando, né? Continuar orando. Mas para ver se o Espírito também move no coração dele. Mas tem uma pessoa assim, eu acho, cada um, que somente por você. Somente por você. A gente espera o pastor Inácio aparecer ali no nosso trabalho, ou o pastor Alberto aparecer, o pastor Alisson aparecer, os obreiros da casa aparecer, mas pode ser que ele só ouça somente você. Eu posso tentar chamar o pastor Inácio, mas eu acho que ele não vai poder falar o japonês aqui. Posso tentar chamar o pastor Alisson, mas ele fala muito, não sei se as pessoas vão poder ouvir ele. Eu posso chamar assim, qualquer pessoa, mas pode ser que somente você possa falar para ele, e ele pode te ouvir. E quando a gente pensa nisso, entristece. A gente tem que pensar mais em almas, pensar em coisas que nós podemos fazer para ele, e como cada um de nós podemos agir. Porque a gente vê o tempo está chegando, o tempo está se aproximando. E tem uma pregação, né? Não sei quanto tempo atrás, eu acho que foi uns anos antes, que eu fui na faculdade, que eu lembro que o pastor Inácio tinha feito aqui, que ele falava assim para nós, que neste momento, agora mesmo, tem almas morrendo.
Neste momento aqui agora, tem pessoas morrendo. Eu lembro que ele fazia assim, ó. Não está muito barulhinho aqui, mas ele fazia assim. Nesse ritmo, tem pessoas que estão morrendo agora. A gente acha que não, eu tentei pesquisar na internet, muitas pessoas morrem. Mas é nesse ritmo aqui. Quando a gente estala o dedo, tem uma pessoa morrendo, uma pessoa morrendo, uma pessoa morrendo, uma pessoa, mais uma, mais uma. E muitas delas não conhecem Jesus. É a realidade. Almas que estão se perecendo sem conhecer a Jesus. Então a mensagem que eu deixo hoje é a gente tem vergonha algumas vezes, tem uma timidez, principalmente eu sei, eu sou tímido, eu sou muito tímido quando estou no cocô. E eu acho que todas as pessoas que aqui estão, estudantes que estão aqui no Japão também, que são brasileiros, eles têm cara de ser assim, brincalhões, mas tem pessoas que são tímidas, que têm vergonha de falar. Só que quando a gente começa a pensar nisso, tem pessoas que estão perecendo e não sabem. Então a mensagem que eu deixo é: vamos treinar. É simples, vamos treinar. Chame ele para a igreja, se ele não ouvir, vai até ele. Fale alguma coisa na pessoa do lado na pessoa do teu lado. Dê alguma coisa para ele. Vamos treinar. Vou pedir para os irmãos se levantar, vamos fazer uma oração. Então é isso que Deus colocou para mim nessa noite. Eu não sei se serve, né, para os irmãos todos, mas para mim com certeza é uma advertência. Para mim com certeza é uma palavra. Enquanto eu estou pensando aqui, tem almas que estão sendo perdidas. Eu creio que Deus está falando conosco também hoje. Que nessa oração agora, se a gente quer realmente fazer missão, e nessa oração agora a gente fale: Deus, me dá almas, Senhor. Me dá almas. Deus, me dá a oportunidade, Senhor, que Ele sempre vai dar. Deus, me ensina a amar como o Senhor ama. Tem vezes que a gente não consegue amar do jeito que Ele ama. A gente ama pessoas assim que fazem o bem pra gente. Mas o amor de Deus não é assim. Deus, me ensina a amar como o Senhor ama. O amor que não escolhe, o amor que não é interesseiro, o amor profundo de Deus. Amor por almas que estão agora se perdendo. Me ajude a amar, me ajude, me capacite, Senhor, para fazer a tua obra. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, o Pai, agradecemos, Senhor, mais uma noite que estamos aqui, Senhor Deus. Mais uma oportunidade, Senhor Deus, de refletir na tua palavra, Senhor Deus. E nós temos visto, Senhor Deus, que o mundo está mudando. O que a tua palavra diz está se cumprindo e logo, logo o Senhor voltará. Mas será que, Senhor Deus, nós estamos preparados para isso? Será que tem pessoas que eu poderia estar levando comigo? O que eu tenho feito, Senhor Deus? Nos ajude, Senhor, nos perdoe, Senhor Deus. E nos ajude, nos capacite, Senhor Deus, a falar. Nos dê oportunidade, Senhor Deus, para pregar. Nos mostre o teu amor, Senhor Deus. Nos ensina a amar como tu amas, Senhor. Porque o teu amor, Senhor Deus, eu não merecia nada. O teu amor, mesmo vendo um pecador como eu, oh Deus, tem misericórdia. Um pecador faz coisas erradas, pensa em coisas erradas, o que não poderia oferecer nada a ti. O Senhor mesmo assim me amou, Senhor. Nos mostre esse amor. Nos ajude a amar como o Senhor ama.
e ter amor pelas almas que estão sendo perdidas até neste momento, Senhor. Nos capacite. Eu peço que o Senhor possa estar nos ajudando, Senhor Deus, a cada dia, Senhor. Coloque almas na nossa frente para que nós possamos pregar, Senhor Deus, falar do Teu amor. Que essa oração, eu peço que essa oração, que possa o Senhor estar ouvindo a oração de cada um que está aqui agora, Senhor Deus. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar a ceia. Então é isso, irmãos. Primeiro